Irmãos de Jesus, que a paz do Divino Mestre seja conosco mais uma vez. Quando nos encontramos nessa comunhão fraternal, para volvermos os nossos pensamentos ao alto e trabalharmos para que as luzes do Evangelho possam adentrar em nossos corações, fazendo aquilo que é necessário de ser feito, especialmente a nossa reforma do coração, a nossa reforma íntima. O que nós vamos falar hoje é a respeito da pátria do Evangelho. E nós sabemos muito bem que há um livro denominado Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é este aqui, psicografado por Francisco Cândido Xavier, na lavra do Espírito Humberto de Campos, que veio nos trazer subsídios para que, paralelamente à história que nos é contada pelos historiadores aqui na Terra, também possamos vê-la do ângulo espiritual. E assim que iniciamos a nossa conversa da noite de hoje, trazendo esse assunto, Brasil, pátria do Evangelho. Quando Cabral sai aqui da Bahia, após o descobrimento do Brasil, nós sabemos que ficaram no litoral baiano 2 condenados ao desterro. E um deles, ao ver aqueles navios saindo embora, e eles iriam ficar naquela terra desconhecida, pôs-se a chorar, pois não sabia o que lhe iria acontecer. E o seu desespero foi tão grande que, pegando uma embarcação dos índios, pôs-se ao mar, a fim de buscar, se não a salvação nas embarcações que estavam saindo, pelo menos a morte para lhe atenuar a dor que estava sentindo. O seu nome, Afonso Ribeiro. E Afonso, tomando de uma embarcação bastante humilde, foi mar adentro, naquelas ondas revoltas, pensando inicialmente na sua salvação. Mas qual não foi a sua surpresa? As embarcações iam ao longe e ele, naquele mar que engolia o barco, ia cada vez mais à frente. Em dado momento, ele eleva um pensamento na sua agonia, pedindo a Jesus o amparo da morte para que aquele sofrimento acabasse. E naquele instante em que ele ora a Jesus, sente algo diferente em sua alma. Sente aquelas fibras mais intensas de luz a lhe envolverem, a lhe preencher o coração. Como a dizer, tenha esperança, fique calmo. E é naquele instante que Afonso, não se sabe como, vem com a sua embarcação, sem leme, sem rumo, dar de novo à praia da onde ele havia saído. Esse acontecimento é descrito pelos espíritos benfeitores
que velam pelo Brasil, trazendo essa mensagem da primeira intervenção espiritual em nossa pátria, quando o Espírito Ismael, a pedido do próprio Cristo, intervém, trazendo de volta a embarcação de Afonso Ribeiro, de novo, a salvo na praia. E ali, Afonso começa a ver com outros olhos aquele solo aonde ele havia chegado há pouco. E algum tempo depois, constituindo família, foi um dos primeiros, se não o primeiro, dos habitantes dessa terra, que juntamente com os indígenas começou a formar uma nova família. E essa intervenção de Ismael nos faz pensar: será mesmo o Brasil a pátria do Evangelho? Não seria um privilégio de Jesus para conosco? Por que essa árvore do Evangelho que o Cristo havia implantado na Palestina não ficou por lá mesmo? Quando o próprio Jesus reencarnara na Palestina, levando a sua palavra e os seus exemplos de amor. Por quê? Por que esse acontecimento de que espíritos benfeitores ligados ao Mestre viessem em terras brasileiras para ajudar na condução do seu Evangelho aqui no Brasil? Nós vamos ver que na sequência, esse começo que nós vimos com o descobrimento do Brasil iniciou-se há muito tempo atrás, quando na distante Portugal reencarna o espírito Eliu com o nome de Dom Henrique de Sagres. Isso aconteceu aproximadamente no final do século XIV. E Eliu, vestido nesta reencarnação como Dom Henrique de Sagres, começa a fomentar, começa a dar uma assistência muito grande para as navegações que se iniciavam naquela época, fim do século XIV, início do século XV. E este batalhador pela navegação, ele trouxe as raízes para que outros viessem futuramente também a gostar desse desiderato, que era conhecer novas terras, ir a outros horizontes ainda não conhecidos. E nós vemos aqui no quadro que, anteriormente, Jesus escolhe uma nova terra, uma forma de um coração, para ser o centro de divulgação do seu Evangelho, onde todos os povos aprenderiam a lei da fraternidade universal. Então, essa programação já começa lá com Eliu, com Dom Henrique, e prossegue até que Cabral, sendo amparado por esse espírito que foi Dom Henrique, vem de uma forma inusitada chegar às costas do Brasil, aonde fez o descobrimento e manteve essa terra de forma incólume, de forma grande como é, nos seus
8.500.000 quilômetros quadrados, com 8.000 quilômetros de litoral. Era naquele momento descoberto o Brasil, onde os indígenas receberam aqueles que estavam chegando de uma forma muito carinhosa, porque eram seres ainda pacíficos e entendiam que quem estava chegando eram pessoas boas. E tal a forma com que aqueles navegantes chegaram, que foi feita uma missa na embarcação ainda em que se encontravam, e uma posteriormente por Dom Henrique de Coimbra, aqui em terras brasileiras, da qual os índios participaram com grande alegria. É nesse momento que desfralda-se a bandeira portuguesa, conservando-se durante 3 séculos aqui no Brasil, e conservando a unidade territorial, embora tivéssemos invasores, tanto holandeses, franceses, em algum momento ingleses, mantendo essa dimensão do território brasileiro. Aí que o Espírito chama o Brasil de coração do mundo. Mas nós queremos tratar hoje mais da pátria do Evangelho. Porque essa transferência da árvore que havia sido plantado por Jesus na Palestina veio parar aqui no Brasil. Essa árvore frondosa que começa a render os primeiros frutos já no momento inicial da vinda de Cabral até nós. Então, Brasil tendo essa responsabilidade de ter a árvore do Evangelho plantada aqui entre nós, e tendo Ismael com sua bandeira branca que dizia Deus, Cristo e caridade, dá sequência à sua ação benfazeja, trazendo essas luzes, como eu falei, para que dessemos sequência ao trabalho do Cristo, agora em terras brasileiras. E vários espíritos se ofereceram como voluntários para essa grande causa, entre eles os padres José da Anchieta, Manuel da Nóbrega, entre outros tantos irmãos que se ofereceram para esse grande trabalho. Como esse trabalho havia sido já agendado pela espiritualidade maior, houve uma sequência de acontecimentos que não estavam bem nos registros espirituais. Por quê? Porque nós, enquanto seres encarnados, temos o nosso livre-arbítrio. Era colocado que 3 raças formariam o nosso Brasil. A raça que veio da Europa, principalmente de Portugal, a raça branca, os indígenas, que eram os povos que já habitavam aqui as terras brasileiras, e os negros vindos da África, queriam fazer essa miscigenação, criando como um novo povo a dar sequência ao trabalho de Jesus aqui na nossa terra de Santa Cruz. Mas acontece sempre algumas coisas que não estavam na programação, como era o início no descobrimento do Brasil, onde Jesus foi o nosso mentor maior, solicitando a Ismael o seu trabalho, confiando a ele para que desse sequência a essa colocação evangélica aqui no Brasil. Como Jesus havia programado que viessem os escravos, ou melhor, que viesse o povo negro aqui para o Brasil, mas não da forma como escravos, a ganância
de alguns fez com que tornassem esses nossos irmãos de além-mares, lá da África, como escravos, e que viessem para cá sendo tratados muitas vezes como mercadorias, sem uma alimentação digna, sem um tratamento digno. E vieram eles até nós, não da forma como a espiritualidade gostaria que fosse, mas assim mesmo vieram e constituíram essa raça miscigenada da qual nós falamos e que deu a partida para o desenvolvimento do nosso Brasil. Nós vemos que o Espírito Ismael sempre esteve presente conosco. E nesse episódio da escravatura, também ele esteve presente, procurando fazer com que alguns homens sentissem compaixão dos nossos irmãos que vieram dessa forma. Né? E muitos os trataram bem, não foram todos que trataram mal. Muitos, inspirados pelo alto, fizeram um tratamento digno e davam as condições, davam um carinho, davam uma alimentação digna, davam um vestuário para que os nossos irmãos fossem tratados exatamente como irmãos que são. Na sequência, houve a programação do mais alto, reunindo espíritos de escola para que aqui reencarnasse uma função muito grande. E antes do episódio em Confidência Mineira, houve uma reunião nos planos espirituais onde Jesus faz esse convite aos irmãos para o reencarne em Pátria Brasileira, a fim de que pudessem dar sequência à história do nosso país, fazendo com que a liberdade pudesse surgir a partir de um movimento que posteriormente foi chamado de Inconfidência Mineira. E esse movimento está muito bem retratado nesse livro que chama-se Confidências de um Inconfidente. É um livro de forma de um romanceada, onde o espírito Tomás Antônio Gonzaga, que era poeta, e depois em espírito nos trouxe essa obra maravilhosa, contando minúcias do que foi a Inconfidência Mineira. Foi uma história belíssima, que para nós teve um fim não muito auspicioso, pois que culminou com a morte de Tiradentes, e dessa forma fez com que o movimento na época, né, não tivesse dado sequência. Mas as sementes que a Inconfidência Mineira deixou para todos nós são incontestes. A própria bandeira que os inconfidentes trataram de imaginar e de tecer, ela dizia: libertas quaeseratem, liberdade ainda que tarde, liberdade ainda que tardia. E foi com esse espírito que o povo brasileiro, então já começando a sua miscigenação, adquire aquele sentimento de libertação do jugo português. Foi um marco mais significativo que nós tivemos para que essa bandeira pudesse tremular dentro dos nossos corações, dentro dos nossos sentimentos. E tal foi a organização do plano espiritual que logo após esse evento, que se chamou Confidência Mineira,
por razões, talvez por nós desconhecidas, mas articuladas no plano espiritual, onde, por uma consequência histórica, Dom João VI teve que sair, praticamente fugir de Portugal e vir até aqui no Brasil, é que a história continua, mesmo sem lutas fratricidas, sem a necessidade de armas, e vem Dom João VI até nós, trazendo os benefícios da transferência da corte para que uma nova vida se instalasse aqui na pátria brasileira. Com a instalação do reinado aqui no Brasil, inúmeras foram as vantagens que o país recebeu. Foram criadas escolas, bancos, museus, uma série de benefícios que vieram a dar à população brasileira uma outra condição de vida. E Dom João VI teve um carinho muito especial por esse solo, sempre intuído pelos benfeitores da pátria espiritual. Ele deu uma importância muito grande a esse país, tanto é que quando deixou o solo brasileiro de regresso a Portugal, deixou aqui conosco o seu filho, que veio a se chamar Dom Pedro I. E Dom Pedro, na sequência do seu mandato, após a saída do seu pai aqui do Brasil, também intuído pela espiritualidade maior, especialmente pelo espírito Ismael, coordenador da pátria brasileira, vem e, depois do dia do fico, onde ele disse que não iria para Portugal, embora a corte estivesse exigindo a sua presença, ele fica no Brasil e, algum tempo mais tarde, ele dá o grito da independência para que os laços entre Brasil e Portugal ficassem desunidos a partir daquele momento. Então o Brasil segue naquela hora a sua caminhada, dando a sua identidade a todo o planeta. E essa sequência foi muito produtiva para todos nós. Após a saída de Dom Pedro I do Brasil, isso anos depois, ele deixa o seu filho, Dom Pedro II. Só que Dom Pedro se contava com 5 anos de idade, quando Dom Pedro I saiu aqui do Brasil. E Dom Pedro II, então, com essa idade, ele não podia governar. Ele aguardou que lhe fosse dado pela Câmara a maioridade quando completou 15 anos. E a partir de então, ainda jovem, mas com um senso de responsabilidade muito grande, Dom Pedro II passa a governar o Brasil, trazendo a todos nós um momento muito produtivo para a nossa pátria. Ele, com o seu conhecimento, traz inúmeros benefícios que até então nós não tínhamos oportunidade de ser privilegiados. Tanto é que ele interessou-se pela ferrovia, pela telefonia e por tantos outros benefícios que a civilização da época exigia, trazendo tudo isso para o Brasil. Ele foi um mandatário que trouxe um novo alento, uma nova força para o povo brasileiro para dar sequência à sua vida. E nós vemos
que no próprio governo de Dom Pedro II ainda havia a escravidão. Mas havia um sentimento abolicionista muito grande, em que muitos queriam fazer com que aqueles nossos irmãos negros, tornados escravos, que fossem libertos. E é dessa forma que aquele espírito foi crescendo, tomando fôlego, até que, no dia 13 de maio de 1888, é assinada a extinção da escravidão no Brasil pela princesa Isabel. É claro que até chegar a esse ponto, houve muitas discordâncias, muitas lutas, mas o bem venceu. E nós lembramos aqui nesse momento de uma página psicografada pelo nosso irmão Chico Xavier. Ele conta que houve uma comunicação, isso anos depois, já em 1954, de um espírito que se identificou somente como JP, e relatando o episódio em que um escravo de nome Ricardo foi inspirador de uma proposta abolicionista. E essa proposta abolicionista não foi bem vista por aquele que era como se fosse o seu dono, pois Ricardo era escravo de JP. E JP ficou muito magoado, porque ele tratava bem a esse escravo Ricardo, né? Considerava-o quase que como fosse alguém da família. E com esse estado de mágoa, de revolta, ele manda chicotear a Ricardo, e não bastando isso, mandou que se quebrasse os seus pés e as suas mãos. Foi um momento bastante triste, essa narrativa, que depois trouxe uma consequência a JP, que nós vamos ver. E ele, JP, continuando o seu relato a Chico Xavier, através da mediunidade, nos diz que Ricardo, numa encarnação passada, teria sido seu pai. E na encarnação atual em que eles viveram, era o seu escravo. Tomando conhecimento disso, JP, é claro que coloca-se numa posição de muita tristeza, pois não havia reconhecido naquele irmão, seu escravo, alguém que tivera sido o seu ente querido, o seu pai, em encarnação passada. E chegaram, posteriormente, na concordância de uma futura reencarnação, que JP viesse com as mãos completamente retorcidas, para que ele sentisse em sua carne o feito da sua encarnação precedente. Então, assim, muitas vezes, nós achamos que é uma injustiça divina o que a gente está passando. E, na verdade, não é. Na verdade, são as consequências dos nossos atos, o que nós passamos. O nosso irmão reencarna, e aí sim, com uma consciência mais abrandada, ele segue o seu caminho, fazendo, então, o seu reaprendizado aqui no plano terreno para uma futura sequência da sua vida como espírito que é. É nessa mesma época que é proclamada a República.
E nós não podemos separar as duas coisas. A abolição da escravatura e a proclamação da República. Porque as duas se ligam de tal forma que a continuidade da vida aqui no Brasil tem um marco muito importante nessa ligação, porque a economia brasileira era particularmente através do trabalho escravo. E sem esse trabalho, é claro que a economia teve um decréscimo, e esse decréscimo resultou no descontentamento do povo, e nesse descontentamento é que veio a proclamação da República. E nós vamos lembrar, meus irmãos e irmãs, que essa época, no século XIX, também surge a doutrina espírita através de Hippolyte Léon Denisard Rivail, que veio posteriormente tomar o nome de Allan Kardec, colocando a obra da codificação para o conhecimento de todos nós. Foi um século muito auspicioso para toda a humanidade e principalmente para nós espíritas. Mas o que aconteceu com a doutrina espírita? Da mesma forma que a árvore do Evangelho de Jesus teve que ser transplantada para o Brasil, porque não teve lá nas terras onde Jesus implantou o Evangelho uma continuidade com o povo sentindo realmente o que significava aquele Evangelho na vida de cada um. Esse transplante do Evangelho de Jesus, da mesma forma, sofre com a doutrina espírita, a sua intercambiação da França aqui para o Brasil. E a doutrina espírita, podemos nos perguntar por que faz parte da história do nosso povo brasileiro. Porque realmente a doutrina espírita veio nos dar as condições como consolador prometido por Jesus, para que o povo brasileiro tivesse um alento de seguir em frente, de ter mais força, de ter esperança no ideal e continuar a sua vida de progresso como deveria ser. Então, vem Kardec, que aqui está, trazendo essa mensagem de luz e de esperança. Aí nós nos perguntamos, nós conhecemos da história, todos os relatos dos historiadores, mas essa questão que foi trazida hoje é que Jesus assim organizou, que Ismael ajudou aqui na planificação espiritual, que Eliu era a reencarnação de Dom Henrique de Sagres. Da onde provém tudo isso? E Kardec, exatamente no Livro dos Espíritos, nos responde na questão 459 se os espíritos influem sobre nossos pensamentos e as nossas ações. E os espíritos respondem: nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Então aí está resolvido todo esse mistério dessa interligação entre o plano terreno, o que aconteceu no plano terreno, e daquilo que foi estabelecido no plano espiritual. Aí nós vemos que os acontecimentos tiveram antecedentes na pátria espiritual, para depois vir ao plano terreno. E nós vamos chegando ao final dessas nossas considerações, sabendo que Jesus é o condutor de todos nós. Mas nós nos perguntamos, para encerrar a nossa fala,
será que o Brasil é mesmo a pátria do Evangelho? Será que nós estamos no caminhar que Jesus propôs a todos nós para o seguirmos em espírito e verdade, para fazermos aquilo que ele fundamenta no Evangelho, que é amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Será que nós estamos fazendo essa reflexão em nossas vidas? Será que nós temos aproveitado o Evangelho como o Mestre nos colocou? Nós sabemos que temos uma grande responsabilidade. Se nos foi dada essa missão, cabe a nós desenvolvê-la da melhor forma. Nós sabemos que o nosso povo é um povo pacato, é um povo, na maioria das vezes, ordeiro, é um povo muito fraternal e amigo. Mas nós sabemos também que convivem aqui ainda irmãos que, infelizmente, ainda carregam o orgulho, carregam a vaidade, carregam a maldade nos seus corações. São irmãos que têm plantadas dentro de si a semente do bem, mas que ainda não conseguiram desenvolvê-la conforme a proposta do Evangelho. Então, qual a nossa missão? A nossa missão, além de fazermos a nossa própria reforma íntima, a reforma do nosso coração, é ajudarmos esses irmãos distanciados do bem, para que retornem aos braços de Jesus, para que sigam esse Evangelho de luz e de amor que o Cristo acenou a todos nós. E que as luzes desse Evangelho fiquem conosco. E que nós não percamos a oportunidade de sermos realmente a pátria do Evangelho. Porque não basta a Jesus ter dito que gostaria que aqui fosse a pátria do Evangelho. Mas se nós não palmilharmos da forma como o Evangelho é proposto, claramente que como foi feito esse transplante da árvore do Evangelho de além-mar aqui pelo Brasil, para o Brasil, é claro que ela poderá ser transportada facilmente para outro país. Então, pois, mão a obras a todos nós que vivemos nessa pátria, nessa terra de Santa Cruz, nesse imenso Brasil, que tantas alegrias, mas às vezes muitas tristezas também tem nos dado. Vamos nos encher de esperança, de amor e de trabalho para seguirmos em frente a nossa caminhada. E que Deus nos abençoe nessa santa missão. Nós queremos, nesse momento, desejar boa noite aos nossos amigos, conforme a mensagem. Nós não combinamos, mas a mensagem inicial era sobre os amigos. Boa noite a todos os nossos amigos. E nós vamos agora passar um momento do passe magnético